Boa noite novamente, meus irmãos. Peço as orações dos irmãos, porque a senha da gripe chegou. A gente está querendo um atendimento e uma repartição que temos necessidade. A senha demora uma eternidade. Essa daqui podia durar a mesma eternidade, que não ia me importar, mas acendeu ali o painel com o meu número e vamos que vamos, né? Mas hoje, amados, nós chegamos à nossa mensagem número 14, na nossa exposição do Evangelho de Mateus. Nós temos caminhado, meus irmãos, durante essas 14 mensagens, incluindo hoje, 6 de julho, debaixo desse tema geral de Mateus, que eu quero convidar-nos a nós lermos a uma só voz, ok? Vai ser projetado ali, lá está, vamos lá? O Messias prometido realiza o plano divino da redenção, apesar da sua rejeição retardar a promessa do reino. Obviamente nós estamos nos falando da concretização física deste reino, o reino messiânico, o reino milenar, que nós encontramos apontado no final do livro de Apocalipse. Hoje, irmãos, nós chegaremos ao capítulo 6 do Sermão do Monte, a carta magna do reino, ou melhor, apontando a contracultura do reino. Já temos explicado que o Sermão do Monte é a instrução básica para os novos súditos do reino de Deus, que ouviram a mensagem inicialmente pregada por João Batista e depois pelo próprio Messias, pelo próprio Jesus. Eu me refiro à mensagem que dizia: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Colocando de forma simples, arrependimento, espera-se, gera mudança de vida, e não apenas uma prática externa religiosa e hipócrita, como era muito conhecida naquela época pela população. E como está, irmãos, a nossa caminhada no Sermão do Monte? Vamos lá. Nós iniciamos com as bem-aventuranças, versículo 1 ao versículo 12. Na mensagem seguinte, vimos o que podemos dizer que é o resumo da mensagem do Sermão do Monte, no qual Jesus nos chama de sal da terra e luz do mundo, versos de 13 a 16. Este é o resumo de tudo aquilo, de todo o comportamento que ele vai agora detalhar até o capítulo 7. Mas antes de entrar neste comportamento, logo abaixo, versículo 17 a 20, ele traz, vamos dizer assim, um subtítulo deste resumo que eu falei, aonde ele vai trazer o centro, o coração do seu sermão. Ele vai dizer como ele, o Messias, vai se relacionar com a lei de Moisés. Afinal de contas, todos ali que estavam ouvindo o Sermão do Monte praticamente, talvez tinham alguns soldados romanos, alguns gentios aqui ou acolá, mas 99% deles eram judeus. Desde criancinha, desde pequenos, eles foram criados sobre a lei de Moisés. Então, o Messias está explicando isso. Ele vai mostrar que a lei não é algo a se jogar fora, a se dispensar, mas algo a nos espelharmos de como seus princípios falam muito mais do que serem meras regrinhas, apenas uma lista de regulamentos, para evitar que alguém viva de forma libertina, mas sim a expressão de um interior, a expressão de uma mudança de coração na vida das pessoas. Aí na sequência, irmãos, versículo 21 até o 48, Jesus confrontou reinterpretações da lei que a tornavam mais cômoda, removiam os desafios de santidade que ela traz. Jesus tratou de homicídio e ira, adultério real e pensamento lascivo, e também de divórcio, juramentos e até de um coração vingativo, de um espírito de vingança, culminando em amor pelos inimigos e adversários. E aí nós terminamos o capítulo número 5. Hoje, ao entrarmos no capítulo 6, Jesus não vai diminuir o ritmo, irmãos. Na verdade, o Sermão do Monte, ele incomoda, do começo até o final. O foco continua desafiador, mas agora está concentrado em expor o comportamento hipócrita tão facilmente observável nos religiosos daquela época. A questão agora é simples de se colocar: ou somos admirados pelos homens, ou somos reconhecidos por Deus. É aí que ele vai começar. Ou queremos que o nosso nome seja citado, vamos chamar assim, com orgulho divino, no trono da graça, ou nas conversas entre as pessoas.
Ou é uma coisa, ou é outra. Simples assim. Mateus capítulo 6. Hoje nós vamos ficar, irmãos, em apenas 4 versículos. Versículo 1 até o versículo 4. Vamos ler juntos, irmãos? Mateus capítulo 6, do 1 até ao 4. Diz assim a palavra do Senhor. Vamos lá? Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu lhes garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu Pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Nossa mensagem hoje, irmãos, é, na verdade, uma evolução das 2 mensagens passadas. Antes, nós vimos que a transformação interior desafia o nosso comodismo em tentar moldar a palavra de Deus àquilo que nos satisfaz. Nosso texto de hoje nos ensina, em complemento a essa ideia, a seguinte grande ideia. Perceba que vai mudar apenas uma palavra no nosso enunciado. A transformação interior em Cristo desafia o exibicionismo humano. Semana passada e anterior, o comodismo humano. Hoje, o exibicionismo humano. Eis aqui, meus irmãos, eu fiz uma pesquisa, o que alguns homens de Deus têm falado sobre o exibicionismo ou a autoglorificação, em outras palavras. C.J. Mahoney escreveu o seguinte: indivíduos motivados por interesse próprio, autoindulgência e uma falsa sensação de autossuficiência buscam ambições egoístas com o propósito de autoglorificação. Charles Spurgeon: você nunca se gloriará em Deus até que, antes de tudo, Deus tenha eliminado o seu gloriar-se em si mesmo. Spurgeon também não dava mole, né? Charles Swindoll, um autor de ótimos livros, é muito conhecido. Se sua vida for um exemplo de glorificação a Deus, os outros não verão suas obras e não glorificarão você, porque saberão que o que você está fazendo é para a glória de Deus. Até os que não faziam, meus irmãos, ou não fazem como os fariseus nos dias de Jesus, precisam admitir que a nossa vaidade nos trai constantemente. Charles Spurgeon, para citá-lo novamente, contou que alguém disse certa vez de forma exagerada a John Bunyan, o autor de O Peregrino, que ele havia pregado um sermão maravilhoso e elogiava John Bunyan de uma forma efusiva. John Bunyan respondeu o seguinte: você chegou tarde demais, o diabo me disse isso antes de eu sair do púlpito. Satanás, irmãos, é perito em nos ensinar como roubar a glória do nosso mestre e sabe de nossa deficiência chamada vaidade e orgulho. Isso é um campo, meus irmãos, minado, porque ao mesmo tempo é bom reconhecer o que os outros fazem. Mamãe, que prato, que comida maravilhosa. Papai, muito obrigado por aquilo que você me ajudou. Meu filho, que nota boa que você tirou, valeu o seu esforço. Então o elogio tem o seu lugar. Meu irmão, que serviço maravilhoso. Essa semana o irmão colocou em um dos grupos da igreja, motivado por um dos nossos devocionais, uma palavra de elogio, de apreciação aos outros que estão servindo constantemente a nossa igreja. Irmãos, isso tem o seu lugar. Lá no seminário, inclusive, nós tínhamos um exercício chamado comunicação positiva, né? Nós estávamos ali em roda e a palavra era franqueada a quem queria, e você podia falar: eu queria destacar aqui a pessoa do fulano, porque eu tenho lutado com o grego 1, e ele tem, para ele é uma facilidade, ele tem gasto as suas noites estudando comigo, ele não precisa, mas ele vem estudar comigo para me ajudar na minha matéria. Comunicação positiva tem o seu lugar. Ou seja, meus irmãos, ao mesmo tempo que é mais ou menos como outros pecados, né? Deus dá uma coisa boa para nós fazermos, mas o meu coração, vaidoso e orgulho, nem sempre lida bem com isso.
Bem, com isso tudo que eu falei, irmãos, como nossa introdução, vamos ver o que o Senhor começa a tratar no capítulo 6, sobre transformação interior, exibicionismo e a motivação verdadeira. Em suma, o que veremos é uma referência ao que Jesus nos disse na semana passada e retrasada em Mateus 5, versículo 20 em especial. Pois eu lhes digo que a justiça de vocês, se a justiça de vocês não for muito superior à dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino dos céus. É isso que Jesus está falando agora. Como a nossa justiça pode ser maior do que um religioso, hipócrita e exibicionista, por assim dizer. Então, transformação interior em Cristo desafia o exibicionismo humano. Em primeiro lugar, meus irmãos, 3 coisas que Deus vai nos trazer do versículo 1 ao versículo 4. A motivação verdadeira tem sua atenção distanciada da percepção das pessoas. A motivação verdadeira tem sua atenção distanciada da percepção das pessoas, versos 1 e 2. Adiantando um pouquinho, irmãos, o verso 2 vai usar esmola como exemplo do que Jesus está ensinando no verso 1, como obras de justiça. E devido ao nosso cenário, irmãos, atual, de engajamento com a causa social, com a justiça social, alguém pode entender que obras de justiça estejam sempre e unicamente ligadas a esmolas, cesta básica, fazer sopão e assim por diante. Qualquer coisa que ajude aos necessitados. Mas este, irmãos, não é o caso. Antes de mais nada, o que interessa a Jesus são as obras que são motivadas pela justiça de Deus e não pela nossa consciência social. Tal justiça não é entre nós e as pessoas, mas entre nós e o nosso Deus. Os súditos do reino são aqueles que, já sendo justificados diante de Deus, agora demonstram isso através daquilo que eles fazem. E por isso, deve viver uma vida de justiça que se comprova nas obras, nas ações externas da sua vida diária. Isso engloba, meus irmãos, absolutamente tudo o que fazemos em serviço a Deus, servindo ao nosso próximo. Então repare, tudo que fazemos servindo a Deus, servindo ao próximo. E sim, claro, isso pode e muitas vezes é necessário que inclua uma ajuda material, mas não é apenas isso. Toda atitude piedosa, toda atitude, meus irmãos, de servo em favor de outro, é uma obra de justiça. É algo que deve nascer no meu relacionamento com Deus e transbordar de quanto eu tenho recebido da parte dele. E então, esse transbordar vai para as vidas ao meu redor, não importando o meu conforto, não importando o que isso possa me custar. São tais obras, meus irmãos, que Jesus nos adverte no verso 1, de que não devem ser vistas pelas pessoas. Isso aqui, é claro, irmãos, Jesus não está se referindo literalmente ao sentido de visão, mas sim no sentido de percepção intencional da nossa parte. Não deve ser o nosso projeto fazer a fim de que as pessoas saibam que estamos fazendo. Porque, obviamente, há muitas coisas que vamos fazer que é impossível que as pessoas não literalmente vejam. Por exemplo, você deseja ajudar alguém e percebe que está além das suas posses ajudar aquela pessoa. Aí você coloca lá no grupo da igreja: irmãos, eu queria ajudar uma família que não tem como eu fazer sozinho, tá? Alguém gostaria de se juntar a nós? É óbvio que as pessoas estão vendo. Então percebe, irmãos, não é apenas o sentido da visão, mas como eu coloquei aqui, de uma percepção intencional que não deve existir da nossa parte. Tal atitude exibicionista tem o tiro pela culatra de nos custar a recompensa da parte do nosso Deus. É o que a gente vai ver mais detalhadamente na frente, mas Jesus já está colocando isso aqui. Ou eu tenho o reconhecimento deles, dos homens, ou tenho o reconhecimento da parte de Deus. A fim de deixar claro sobre o que falava, olha o verso 2. Jesus menciona a prática de boa parte dos líderes religiosos de literalmente tocar trombetas, anunciando o que estavam fazendo. Diz o texto, a fim de serem honrados pelos outros.
da honra de outros é colocado por Jesus como a nossa plena recompensa. Já está pago, acabou. Já alcançou o que você queria. Isto é, nada mais nos é devido, já que já recebemos tudo aquilo que nós merecíamos, porque nós tocamos trombeta para anunciar o que a gente estava fazendo. Tiramos selfie, anunciamos, proclamamos, com o intento das pessoas saberem o que fizemos e aquilo que nós realizamos. Essa é uma medíocre atitude, irmãos, exibicionista. Em outras palavras, nos rende um pagamento medíocre no reconhecimento dos homens. Por que eu estou chamando de medíocre? Porque, por outro lado, esse desejo nos custa um pagamento excelente da parte do nosso Pai Celestial. Quem pode nos dar mais? Os homens ou o nosso Deus? A resposta não é simples, mas ainda assim eu prefiro o aplauso. Eu prefiro o tapinha nas costas. Então, repito, irmãos, o que falei anteriormente, isso não significa, pastor, agora vamos cancelar toda a festa de homenagem, todo parabéns para você, jamais vamos dizer um parabéns para as pessoas, não é isso que Jesus está falando. O que ele está questionando, meus irmãos, é o intento, a motivação inicial do meu coração. São os homens ou é o meu Pai Celestial? Aliás, Jesus vai falar no Sermão do Monte 17 vezes, chamando Deus como Pai. Isso é muito interessante, meus irmãos, porque naquela época, especialmente por causa do ensino ranzinza, pesado dos religiosos, certo? Que colocavam leis sobre leis em cima das pessoas, muitos desenvolveram uma visão de um Deus irado, de um Deus vingativo, de um Deus legalista. E agora, o Messias, repetidas vezes, diz: Pai, Pai, Pai. Não um Deus vingativo, um Pai nosso, aqui no nosso reino. Portanto, meus irmãos, a motivação verdadeira tem sua atenção distanciada da percepção dos homens. Na sequência do nosso texto, qual seria o segredo para curarmos o nosso exibicionismo? Para curarmos a necessidade de aprovação dos outros? Precisamos mudar o nosso foco de nós para Deus e para outros. Esse é o segredo que Jesus nos dá aqui, que não é nenhum segredo. Em vez de pensar em mim, é pensar em outros. Primeiro Deus e segundo as pessoas ao meu redor. Número 2, a motivação verdadeira tem sua realização desconhecida até de si mesma. A motivação verdadeira tem sua realização desconhecida até de si mesma. No verso 13, irmãos, Jesus já começa deixando claro que a solução não é deixar de ajudar os outros. Claro. Retornando à esmola do verso anterior, Jesus diz: mas quando você der esmola. Ou seja, não há para o justo uma escolha realmente aqui. A lei de Moisés, no Antigo Testamento, irmãos, era repleta de mandamentos para que os pobres e necessitados fossem, sim, ajudados. Perceba, irmãos, não pelo Estado, não pelo templo em Jerusalém, nem mesmo pelas autoridades religiosas, levitas e sacerdotes. A lei determinava que cada um do povo ajudasse. Pastor, estou suspeitando que o senhor está destacando isso aí por um motivo em particular. Sim. Durante o tempo, meus irmãos, que eu tenho de convertido, que já vai para mais de 40 anos, que eu mais ouço as pessoas quererem terceirizar o que a Bíblia não terceiriza. Eu não vou nem falar do assunto aqui. Por exemplo, a nossa igreja precisava evangelizar mais. Diz o camarada que nunca evangeliza. A nossa igreja precisava orar mais. Diz o camarada que não vem à vigília, que não vem a uma reunião de oração. E aí, é claro, a nossa igreja precisava ajudar os necessitados. Diz o camarada que não dá um prato de arroz e feijão. Percebam, meus irmãos, que tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, nem Israel, o governo, o templo, o sacerdote, nem a igreja são desafiadas a ajudar o necessitado. Quem é? O membro de Israel, o membro da igreja. Eu e você. Como nós já tratamos, irmãos, esta igreja inúmeras vezes.
Se você vai às compras todo mês, aí você compra lá os seus 5, 6, 7 quilos de arroz. Se for de um determinado estado da nossa federação, seus 20 quilos de arroz. Você sabe de que eu estou falando. Compre um a mais. Quilo de arroz custa R$5, R$6. Compre 2 a mais. Ou 1 quilo de feijão, ou um pacote de macarrão, ou o que quer que seja. Nós já falamos desde o começo, irmãos, que não são apenas questões físicas, mas elas não estão fora do que Jesus está falando aqui. Porque, inclusive, muitas vezes, irmãos, a gente, se tem condição, a gente é rápido de dizer, não, manda logo uma cesta básica, 10 cestas básicas. Mas eu não estou disposto a doar 1 minuto do meu tempo ao necessitado. Lembre-se que quando Jesus repreende, isso é lá no final de Mateus, tá, irmãos? Repreende aqueles que, durante a tribulação, não socorreram aos perseguidos, certo? Ele fala de comida, mas ele fala também, eu estive preso, você não foi me visitar, eu estive doente, lembra? O preso não precisa do meu arroz e feijão, precisa do meu tempo. O enfermo precisa do meu tempo. E muitas vezes, irmão, nós somos incapazes de doar absolutamente qualquer coisa, quer seja tempo, quer sejam bens, o que quer que seja, mas muitas vezes queremos terceirizar para que outro faça. O pastor uma vez contou a história que a irmã chegou para ele, pastor, Deus me deu um sonho, e nós precisávamos ter um ministério de ajuda ao necessitado. Aí o pastor virou para ela e disse assim, irmã, maravilhoso, pode começar. Não, pastor, eu vim só lhe dar essa mensagem, dessa profetada aqui, que o Senhor deveria arranjar alguém para fazer isso aí. Deus deseja, irmãos, que a gente pare de terceirizar as nossas responsabilidades, todas. Nós precisamos compreender, irmãos, que quando a Bíblia nos orienta alguma coisa, Mateus 28, por exemplo, não é a grande sugestão, é a grande comissão. Senhor, eu devo falar de Jesus para o Sinfrônio, que trabalha comigo há 33 anos aqui no meu departamento. Faça essa oração não, irmãos, tenha temor a Deus. Não faça essa oração não. Pregue. Arranje um momento. Convide o Sinfrônio e a sua esposa, a Sinfronina, para ir na sua casa. Para partir o pão junto com você na sua casa. Compartilhe o Evangelho. Uma vez a irmã ficou ofendida, muitos anos atrás, quando eu falei que nós estamos pecando quando não evangelizamos. Não era? Se é a ordem e eu não obedeço, é o quê? Porque na nossa cabeça, meus irmãos, se não matou, não adulterou, não falou mal, não bateu, não. Quando nós não fazemos as ações positivas que a palavra de Deus nos ordena, nós estamos pecando. Portanto, meus irmãos, eles tinham essa dificuldade e estavam muitas vezes talvez esperando que outros fizessem, mas eles deveriam fazer desde o Antigo Testamento. Voltando para o nosso texto, irmãos. Engajar-se com a necessidade ao nosso redor, dentro de nossas possibilidades reais, deveria ser um ponto pacífico para cada cristão. A nossa frase não deve ser, nossa igreja deveria fazer alguma coisa por essa ou aquela situação. Antes, a nossa frase deveria ser, preciso descobrir como eu posso ajudar alguém nesta ou naquela situação. Jesus passa então, irmãos, a nos dar o segredo para, assim fazendo, fugirmos da autoglorificação. E ele faz isso quando ele fala, aspas, que a sua mão direita, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo a sua mão direita. E é claro, meus irmãos, diante dessa frase de Jesus, qualquer um pode questionar, mas como que 2 membros submetidos à mesma mente podem desconhecer o que o outro está fazendo? É meio como que eu colocar aqui atrás um número e perguntar para mim mesmo, qual é o número que você tem atrás das suas costas? Óbvio que eu sei que é 2, porque a minha mão é minha mão. Como que isso pode acontecer? Essa imagem, meus irmãos, que Jesus nos traz aqui, ela vem trazer a ideia de que o desprendimento do ato de dar, o desprendimento do ato de servir, deve ser tamanho que aquele que dá ou serve não fomenta a sua vida em cima daquilo, não gasta seu tempo pensando no que ele mesmo fez. A sua atenção, por outro lado, está primeiro
em Deus a quem ele deseja agradar e ao próximo a quem ele deseja servir. Isso começa em sentirmos juntos, ou seja, em termos empatia pelo problema, pelo sofrimento de outrem. Perceba, meus irmãos, quando eu tenho empatia pelo sofrimento de outrem, é como se eu estivesse suprindo, atendendo a mim mesmo, porque empatia significa sentir-se junto. O sofrimento dele é o meu, e eu preciso minorar aquele sofrimento para ele, que é claro, quem está de fato passando pelo problema, e eu faço me juntando a ele. Assim, meus irmãos, o nosso foco está fora de nós, e não em nós. As mãos, claro, normalmente agem juntas, e têm plena familiaridade entre si, mas dessa forma, para que a mão esquerda não saiba o que a direita faz, é preciso total ausência de vaidade, de nos importarmos com a própria ação em si, ou como ela reflete a minha pessoa. A expressão, portanto, ensina que a generosidade deve ser feita com discrição, se possível até em segredo, sem exaltação diante dos outros e de si mesmo. Jesus usa essa imagem para nos ensinar sobre o tipo de generosidade que agrada a Deus, que é qual? Aquela que não busca aplauso. Perceba, que não busca aplauso nem externo, nem interno. Ou seja, nem os outros precisam saber, e nem você mesmo deve fazer disso um troféu no seu coração. Quando ajudar alguém, evite contar ou postar sobre isso, mesmo que pareça inofensivo. Mas não apenas, irmãos, não postar nas redes sociais, não. Mas também evite postar no seu coração. Evite repetir mentalmente o bem que você fez. Em lugar disso, agradeça a Deus pela oportunidade de servir, de ajudar. Faça do segredo da sua generosidade um ato de adoração silenciosa. É tão interessante, meus irmãos, quando a gente descobre que um irmão ou irmã fez alguma coisa, que acaba descobrindo e percebe que aquilo foi algo oculto, particular, privado, discreto, e a pessoa não fez absolutamente nenhuma fanfarra disso ou daquilo. Portanto, irmãos, a motivação verdadeira tem sua realização desconhecida, até de si mesma. Terceiro lugar, irmãos, termina o nosso texto, versículo 4. Na conclusão do nosso texto, Jesus termina essa primeira sessão mexendo com o que eu gosto de chamar de santa ambição. Ou seja, o nosso desejo por riquezas maiores do que as riquezas que este mundo pode nos dar. Terceiro lugar, a motivação verdadeira tem sua ambição no reconhecimento de Deus. A motivação verdadeira tem sua ambição no reconhecimento de Deus. Eu quero começar esse terceiro e último ponto, irmãos, olhando mais adiante no mesmo Evangelho de Mateus. Lá no capítulo 10, Jesus iria ensinar o seguinte, ouça só, Mateus capítulo 10, a partir do versículo 37. Quem ama seu filho ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não me segue, não é digno de mim. Quem acha sua vida, a perderá. E quem perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Quem recebe vocês, recebe a mim. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta, porque ele é profeta, receberá a recompensa de profeta. E quem recebe um justo, porque ele é justo, receberá a recompensa de um justo. E se alguém der, mesmo que seja apenas um copo de água fria, a um destes pequeninos, porque ele é meu discípulo, eu lhes asseguro que não perderá a sua recompensa. E aí, meus irmãos, ambição é algo bom ou é algo ruim? E aí eu pedi ajuda ao pai dos burros, como a gente chamava antigamente, o dicionário. Ele nos ajuda. Primeiro, irmãos, o dicionário diz que ambição é o forte desejo de poder ou riquezas, honras ou glórias,
cobiça. Ruim, né? Voltou uma risada maligna. O que vamos fazer hoje? Conquistar o mundo. Essa é a ideia. E essa definição, meus irmãos, eu diria, Deus me livre. Paulo escreve a Timóteo o seguinte: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. 1 Timóteo 6,10. Então, meus irmãos, esse tipo de ambição é deveras ruim, péssimo. Mas, o mesmo dicionário, isso é o número 2, da mesmo vocábulo, continua nos definindo a ambição e diz que a ambição, olha só, é o anseio veemente de alcançar determinado objetivo, de obter sucesso, aspiração, uma pretensão. E por mais que alguém possa colocar algumas cores ruins aqui, irmãos, tudo isso eu posso fazer sem pecar. Por exemplo, eu tenho uma ambição de passar no concurso, desde que aquilo não se transforme em um ídolo, que me roube tudo na vida, e até meu tempo para Deus e para a família, não tem problema nenhum. Essa é uma boa ambição, é um desejo legítimo de alcançar determinado objetivo, de obter determinado sucesso, é uma aspiração, é uma pretensão. Isso pode ser feito debaixo da direção e da dependência de Deus. E aí nós podemos entender, meus irmãos, que isso é uma maneira completamente diferente de entender ambição. Nós vamos falar mais sobre isso, irmãos, daqui a 2 domingos, mas por hoje é importante entendermos que a ambição pode ser boa, eu diria, a ambição pode ser santificada, se ela estiver fixada nas mãos de Deus e olhando para a eternidade. Ou seja, a minha ambição não é o horário da sorte, a minha ambição não é o dinheiro de alguma questão humana, não. A minha ambição está fixada nas mãos, na provisão das mãos de Deus e na eternidade. As duas coisas precisam estar juntas. Alguns evangélicos, meus irmãos, têm acreditado na falsa promessa de alguns púlpitos de prosperidade financeira que lhes é dada. Isso acontece por causa de um coração ambicioso que acha que porque está esperando, entre aspas, nas mãos de Deus, está tudo bem. Deus pode nos recompensar materialmente nesta vida, mas isso sempre estará de acordo com o seu propósito para nós, e não meramente por uma questão de suposto mérito nosso, nem muito menos por algum tipo de obrigação da parte dele. E por que esses púlpitos, irmãos, têm tanta plateia? Porque o coração do ser humano é erroneamente ambicioso. Ele quer gozar do bom e do melhor aqui. A pregação de saúde, prosperidade e riqueza começa de 3 décadas para cá e continua viva e ativa e muito bem, obrigado, e não parece que vai diminuir. Muitas igrejas, irmãos, ouvem isso domingo após domingo, quando desconhecem que Deus muitas vezes tem um plano diferente para A, do que para B, do que para C, e assim por diante. Então, meus irmãos, voltando, nós podemos aplicar ao verso 4 do nosso terceiro ponto, o que eu chamei de boa e santa ambição. O anseio profundo de ser reconhecido não pelos outros, mas pelo nosso Pai, como alguém, como um filho que fez a coisa certa, que fez as pessoas certas, que fez pela motivação certa. E Jesus, meus irmãos, nosso Deus, jamais se engana. Você pode ser esquecido pelos homens, você pode ser esquecido pelo seu chefe, pelo seu superior, mas jamais será esquecido por Ele. Deus jamais nos deverá coisa alguma. Jesus, no capítulo 10, disse que até um copo d'água recebe recompensa. Ele quis de maneira minimalista, né? Porque qual é a frase que a gente fala na nossa cultura? Não se nega um copo d'água a ninguém. Não é assim que a gente fala? Chega a ver uma pessoa maltrapilha, até cheirando mal na sua porta, e você não manda embora. Quando ele disse, moço, só queria um copo d'água. Você não nega um copo d'água a ninguém. Não é o que a cultura brasileira ensina? Então Jesus mostra até a coisa mais simples de você dar. Não lhe custa nada.
Ainda que você fosse contabilizar a voltinha do hidrômetro da CAE, quanto é que custou um copo d'água, pelo amor de tudo, mas que é mais sagrado? Quase nada. Até isso é recompensado. Então perceba, meus irmãos, na contabilidade de Deus, você já teve que voltar com alguém e dizer, olha, você fez a conta errada, faltou 10 reais. Você já teve que fazer isso? Ou 1.000 reais que seja? Nós não precisamos fazer com o nosso Deus. Deus nunca deve nada a ninguém. Ele é um ótimo pagador. Eu lembrei de uma história na biografia de William Carey. Para quem se converteu há pouco tempo, ou não está familiarizado com a história de missões, William Carey é considerado o apóstolo da China, né? Não no sentido de apóstolo, desculpe, como os 12 apóstolos, mas como desbravador em missões modernas da China. Perdão, William Carey, Hudson Taylor, eu misturei os personagens aqui, então corrija, por favor. Hudson Taylor. E o Hudson Taylor, meus irmãos, antes de ir para a China, ele era ajudante de um médico. Na Inglaterra, bem como nos Estados Unidos e em muitos outros lugares, o pagamento do seu salário é semanal. Toda semana, antes de ir embora sexta-feira, você recebe o seu salário daquela semana, certo? Só que aconteceu um problema, meus irmãos. O médico, já um homem de idade, aproximadamente 2 ou mais semanas, esquecia o pagamento de Hudson Taylor. E Hudson Taylor, meus irmãos, havia decidido não o cobrar, porque há muito tempo ele havia decidido que ele viveria na dependência de Deus, já que ele iria para a China, da onde, detalhe, ele nunca voltaria. Ele queria viver na dependência de Deus. Só que uma noite, meus irmãos, ele só tinha um resto de dinheiro, mais nada, e uma última refeição. E ele ouviu as crianças chorando no apartamento ao lado do seu. Ele sabia que lá vivia uma família com vários filhos. Ele ouviu Deus lhe dizendo o seguinte: vá, pegue o resto do dinheiro que você tem e dê para a família que está ao seu lado. No seu livro, na sua biografia, meus irmãos, ele conta de como ele lutou com aquilo, porque afinal de contas, era o resto do dinheiro que ele tinha, e era o resto de comida que ele tinha. Mas ele o fez. Ele entregou ao seu vizinho com as suas crianças com fome. No dia seguinte, final de semana já, o médico, terminado o expediente, entrou em sua carruagem, veículo da época, e já ia partindo. E Hudson Taylor ia para casa, um tanto quanto apreensivo, reconhecendo-se até um pouco decepcionado, mas obediente a Deus, querendo depender do Senhor. A carruagem saiu, mas logo ela apiou, ela parou. Ela ouviu o cavalariço parando os cavalos, a carruagem parando e a porta se abrindo, e o nome dele sendo chamado. E o Sr. Taylor virou e ouviu o médico, o senhor de idade, dizendo: Sr. Taylor, eu lhe paguei esta semana e as anteriores. Deus não se esquece, meus irmãos. Deus não se esquece de cuidar de nós. Deus não se esquece de nos recompensar. Talvez quando nós chegarmos no céu, inclusive tem uma música que fala sobre isso, o que você deu a Deus valeu, você vai ficar surpreso, como o Senhor estava fazendo contabilidade de absolutamente tudo. Aquilo que as versões antigas, a NVI chama apenas de recompensa, chama de galardões. Nós não temos ideia, meus irmãos, mas eu creio que vai ter muita gente anônima, desconhecida, gente que nunca ficou atrás de um púlpito, gente que nunca teve o seu nome em um boletim de igreja ou na liderança de uma igreja, gente que você nunca ouviu falar, que quando nós chegarmos lá ficaremos admirados do quanto Deus lhe recompensou, de quanto Deus lhe abençoou, de quanto Ele trouxe em resposta ao serviço daquele irmão ou daquela irmã. No final, meus irmãos, desse texto, nós temos 3 grandes problemas ou desafios pessoais a vencer em nossas vidas, em 3 direções diferentes. Primeiro, em relação a Deus. Em relação a Deus, frequentemente, queremos justificar a nós mesmos com a nossa justiça própria. Isto é, nós tentamos muitas vezes, com aquilo que nós fazemos, com o nosso currículo, comprar o favor de Deus. Nós somos como o irmão que não saiu de casa na história do
filho pródigo. Meu pai, eu não estive sempre com você, eu estou aqui trabalhando direto, e esse meu irmão que desperdiçou todas as suas propriedades, você agora mata um cordeiro, você vai dar picanha para ele? É como se ele dissesse: não me deu nem a salsicha. Você sabe o que o pai responde, né? Meu filho, o que é meu, é seu. Se você não está usufruindo do melhor que eu tenho, é sua culpa, não minha. Mas nós somos assim muitas vezes e queremos questionar ao nosso Deus. Mas também, meus irmãos, em relação a nós mesmos, frequentemente, queremos nos justificar aos nossos próprios olhos e dizemos a nós mesmos o quanto somos bons, o quanto somos justos. E para piorar, muitas vezes dizemos isso nos comparando com outros. E aí nós temos a historinha, claro, do fariseu e do publicano. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como este publicano. Sabe, meus irmãos, isso é interessante, porque quando você começa a receber algo de Deus, e os fariseus tinham recebido algo muito bom de Deus, a bênção se transforma em ídolo. Senhor, muito obrigado, porque eu não sou como esse neopentecostal. Eu conheço a sã doutrina, eu conheço a fé reformada, eu gosto de pregação expositiva, eu não vou atrás, eu não vou ficar atrás de gente que alimenta o ego, como esse camarada que vai vir algum dia na minha cidade. Eu não vou lá não, porque eu sou melhor, eu sou especial. E aquilo que Deus me deu para ser bênção, transforma em uma maldição. Porque eu não entendo, meus irmãos, que tudo que eu recebo do Senhor alguém sabe a palavra que eu quero colocar aqui? Graça. Graça. Meu irmão, você tem ideia de como você poderia estar em um lugar ruim? Eu já estive em lugares ruins. Eu já estive em lugares ruins do meu próprio ministério, na minha própria pregação. E só estou onde estou ainda, estou longe de onde deveria estar. É graça. Tem favor algum da minha parte, ou mérito, perdão, da minha parte. Graça. Deus querer me tirar do engano, de correr atrás de emoções ou de métodos fáceis, para a simplicidade, profundidade e algo incomparável que é a pregação da sua palavra. Deus, eu mesmo e os homens, porque frequentemente nós queremos nos destacar, mostrando quanto nós somos justos. Buscamos, irmãos, a admiração de outros, muitas vezes para autenticar o nosso estilo e o nosso padrão de vida. Porque se alguém está dando ok para o que estamos fazendo, se alguém está carimbando, né, o seu imetro pessoal em como nós vivemos, para que eu vou mudar? Para que eu vou melhorar? Se as pessoas já carimbaram que estamos fazendo o que lhes agrada, eu posso me acomodar. Mas é claro, meus irmãos, não é isso que Deus quer de nós. Para nós irmos para casa, a motivação verdadeira tem uma atenção distanciada da percepção das pessoas. Meu irmão, minha irmã, faça perguntas básicas sobre tudo isso. Por que eu faço o que eu faço? Qual a minha motivação ao servir, em fazer o que eu faço? Minha atenção tem estado nos olhares que estão sobre mim, nas palavras que são dadas a mim, ou, por exemplo, na ausência delas? O que adianta servir? Ninguém reconhece, ninguém vem bater palma para mim, eu não consigo procurar confete em cima de mim porque ninguém está jogando. Então meus irmãos, como eu disse no começo, um campo minado, porque enquanto o elogio é bom, ele não pode ser o que eu estou procurando. Porque mesmo que o elogio seja algo justo no meio de irmãos em Cristo, de amigos, não deve ser aquilo que eu estou procurando. Então não me entenda mal. Está diante da mesa do almoço, aí você pensa assim, elogio ou não elogio a minha esposa, a minha mãe, ou quem quer que tenha feito? Não fez mais que a sua obrigação.
Não, não é assim, meus irmãos. Não é isso que Deus está falando para nós essa noite. Reconhecer o que outro me faz é diferente da luta que ele ou ela tem que ter, de não tomar aquilo como algo para a sua própria glória ou para a sua própria validação pessoal. A presença ou a ausência de elogios na minha vida não deve determinar o meu coração, mas ainda assim, é algo que outros devem fazer e eu devo fazer e faz bem, numa comunidade, numa família, onde quer que seja. A motivação verdadeira, 2, tem em sua realização desconhecida até de si mesmo. Às vezes, meus irmãos, eu me pego com pensamentos que fazem um inventário de quanto já fiz para o Senhor, quando na verdade era muito mais para mim mesmo. Sabe, passando o tempo começa a ver esse rapaz, olha só, olha o currículo desse camarada, é o meu nome que está lá na frente. Olha o que ele já fez, olha o que ele já realizou. Então, meus irmãos, o Senhor nos dá o desafio difícil. Ele sabe que é difícil porque ele exemplifica no que nós lemos do texto, mão esquerda, mão direita, de fazer as coisas focadas nele e na necessidade dos outros, e não em mim mesmo. E por fim, a motivação verdadeira tem sua ambição no reconhecimento de Deus. Irmãos, vocês se lembram, aqueles que são pais, né? Como os olhos dos seus filhos brilharam diante do seu elogio. Ele trouxe aquele desenho, né? Tem até um camarada que trabalha com computação gráfica, alguma coisa assim, que ele pegou o desenho das crianças e transformou em animais, né? Aí pegou aquela girafa e tal, e transformou numa girafa. Meu amigo, parecia um bicho atropelado. Mas a criança veio, né, com aquele desenho totalmente irreconhecível. Você... Que coisa linda essa! Esperando uma dica, né? Porque tá impossível de determinar se é sequer um animal, diga de passagem, né? Eu me lembro de algumas crianças que já fizeram aqui os desejos do pastor. Eles acertam em alguns detalhes, não muito em outros, mas sempre tem que ser recebido como: que lindo, muito obrigado. Por quê, meus irmãos? Porque é o melhor que a criança poderia fazer, dentro da sua limitação. Você se lembra disso? Você se lembra dessa sensação, e como os olhos dos seus filhos brilhavam? Poucas alegrias, meus irmãos, se comparam ao reconhecimento que recebemos dos nossos pais. Até mesmo, detalhe, quando nós somos adultos, nossos pais, de pessoas que sejam referência na nossa vida, quando eles viram e dizem: gente, meu amigo, estou muito contente com o que você fez, ou o que você está fazendo, com como você está vivendo. Isso é extremamente importante, a gente se sente grato. Agora, que o olhar orgulhoso do nosso Deus sobre nós seja o nosso maior anseio e ambição, seja o que nós mais queremos. Que as palavras, meus irmãos, bom está, servo bom e fiel, nos sejam mais prazerosas do que qualquer placa, homenagem ou reconhecimento humano ou aplauso, ainda que eles sejam bem-vindos, quando sinceros e dentro do cabível. Porque é isso que o Senhor nos promete. Um dia estaremos diante dele e ouviremos estas palavras: servo bom e fiel. E ainda assim, para a gente não ficar cheio de si, quando nós fizermos tudo o que temos que fazer, qual é o nosso título mesmo, irmãos? Servo inútil. Nosso Deus é estranho? Não, não é não. Ele sabe o meu coração. Ele sabe, meus irmãos, que junto com o elogio, Ele tem que me colocar no meu lugar. Por quê? Porque o exibicionismo, o orgulho, a vaidade, infelizmente, estão impregnados no nosso próprio DNA, na nossa psique, depois do pecado. Que esta semana, meus irmãos, a gente possa buscar meios de servir ao nosso Deus, meios de servir ao nosso próximo, meios de fazer isso, única e exclusivamente, para a honra e para a glória do nosso Deus. Amém. Senhor Deus, muito obrigado por estarmos aqui
diante de uma palavra tão direta, tão incisiva, que não necessita de grandes contornos na nossa vida, a não ser reconhecer se temos ou não buscado o aplauso dos homens em detrimento do reconhecimento do Senhor. Muito obrigado, Deus, pela segurança que temos de que absolutamente nada do que fizermos nas nossas vidas deixará de ser recompensado pelo Senhor, se fizermos do jeito certo, as pessoas certas, quando o Senhor deseja que nós possamos fazer. Muito obrigado, Deus, por tudo isso. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém.